Estamos em Lucas, capítulo 8. Seguimos estudando o Evangelho de Lucas. Chegamos num momento muito importante desse Evangelho, neste capítulo. Convido os irmãos a abrirem a sua Bíblia, Lucas capítulo 8, a partir do verso 26. A palavra do Senhor diz assim: Navegaram para a região dos Gerazenos, que fica do outro lado do lago, frente a Galiléia. Quando Jesus pisou em terra, foi ao encontro dele um endemoniado daquela cidade. Fazia muito tempo que aquele homem não usava roupas, nem vivia em casa alguma, mas nos sepulcros. Quando viu Jesus, gritou, prostrou-se aos seus pés e disse em alta voz: Que queres comigo, Jesus, filho do Deus Altíssimo? Rogo-te que não me atormentes. Pois Jesus havia ordenado que o espírito imundo saísse daquele homem. Muitas vezes ele tinha se apoderado dele, mesmo com os pés e as mãos acorrentadas, e entregue aos cuidados de guardas, quebrava as correntes e era levado pelo demônio a lugares solitários. Jesus lhe perguntou: Qual o seu nome? Legião, respondeu ele, porque somos muitos demônios que haviam entrado naquele homem. E imploravam-lhe que não os mandasse para o abismo. Uma grande manada de porcos estava pastando naquela colina. Os demônios imploraram a Jesus que lhes permitisse entrar neles, e Jesus deu permissão. Saindo do homem, os demônios entraram nos porcos, e toda a manada atirou-se precipício abaixo, em direção ao lago, e se afogou. Vendo o que acontecera, os que cuidavam dos porcos fugiram e contaram estes fatos na cidade e nos campos. E o povo foi ver o que havia acontecido. Quando se aproximaram de Jesus, viram que o homem de quem havia saído os demônios estava assentado aos pés de Jesus, vestido e em perfeito juízo, e ficaram com medo. Os que tinham visto contaram ao povo como o endemoniado foi curado. Então todo o povo da região dos Gerazenos suplicou a Jesus que se retirasse, porque estavam dominados pelo medo. Ele entrou no barco e regressou. O homem de quem havia saído os demônios suplicava-lhe que o deixasse ir com ele. Mas Jesus o mandou embora, dizendo: Volte para casa e conte o quanto Deus lhe fez. Assim o homem se foi e anunciou na cidade inteira o quanto Jesus tinha feito por ele. Senhor, obrigado pela tua palavra, obrigado, Senhor, por este momento que temos de liberdade, de abrir, ler e agora meditar em Tua Palavra. Lhe rogo, ó Deus, que nesta hora, ó Deus, nossas mentes, nossos corações possam se voltar a compreender a Tua vontade, a compreender o significado e o sentido deste texto para as nossas vidas neste dia. E que principalmente o Teu Santo Espírito possa nos capacitar ao sairmos e retornarmos para os nossos lares e para as nossas atividades, a viver o que aprenderemos na Tua Palavra nesta manhã. Eu rogo, ó Pai, que o Senhor nos ajude a ouvir, compreender e a praticar a Tua Palavra, em nome de Jesus. Amém. O que mais as pessoas se preocupam hoje? O que mais as pessoas se preocupam hoje? A pandemia trouxe algumas reflexões. Será que nós precisamos continuar trabalhando como a gente trabalhava antes?
Será que a gente precisa de tantas coisas como a gente sempre buscou, tantas coisas assim? A pandemia nos colocou reclusos, nos colocou tirando algumas coisas de nossas vidas, fomos impedidos de fazer algumas outras coisas. A pandemia também nos trouxe muito luto pelas perdas que tivemos por causa da morte que muitos experimentaram e que, infelizmente, tiveram esse momento de perda em suas famílias e pessoas próximas. A pandemia gerou medo inclusive nas relações, medo inclusive das pessoas saírem de casa, até mesmo de virem cultuar a Deus. A pandemia também gerou um momento em que, tristemente, muitas famílias se divorciaram, se derreteram, porque não suportaram a convivência tão próxima como estavam vivendo. A pandemia nos mostrou um lado triste da vida, de que não somos nada, somos muito pequenos, somos muito efêmeros. Um pequeno vírus que nós não conseguimos ver é capaz de nos tirar a saúde, provocar pânico, medo, angústia e perdas. E o que é mais triste ainda? O que a sociedade fez? O que a sociedade tem produzido em relação a isso? A sociedade tem produzido enfermidades, desvalorização do próximo. Muito triste sabermos que, em meio à pandemia, milhões de recursos públicos foram simplesmente desviados para a corrupção em diversas cidades e estados brasileiros. É muito triste a gente ver que a pandemia gerou milhares de brasileiros desempregados. É muito triste a gente saber de milhares de brasileiros que começaram a desenvolver doenças psiquiátricas e que hoje os consultórios de psiquiatras estão lotados, assim como também as clínicas de psicologia estão lotadas. A pandemia tem sido cruel, não somente com o Brasil, não somente com as nossas famílias, mas com o mundo. Essa semana saiu um dado da ONU em que a grande preocupação do mundo hoje é com a geração de pobreza que a pandemia gerou. Uma pobreza extrema em diversas nações. Uma pobreza extrema no sentido de que diversas nações estão passando fome diante dessa pandemia. O texto nos fala também de doença. O texto também nos fala de uma ação sobre a vida de uma pessoa que perdeu a sua dignidade de vida, que por longos e longos anos ninguém conseguiu ajudar essa pessoa, nem a sua família, que essa pessoa vivia dentro dos sepulcros dessa região. E não pense você que os cemitérios desta época são como os nossos hoje. Os sepulcros eram locais extremamente insalubres. Os corpos ficavam à vista, muitos deles. Os corpos ficavam empilhados um sobre o outro. Não era lugar onde você gostaria de passar e nem de ir com seus familiares. O texto diz também da falta que esse jovem sofria. Nos diz aqui que esse jovem sofria com uma ação demoníaca na sua vida,
e que diz que esse jovem tinha sobre ele uma legião. E quando nós pensamos em legião, nós precisamos entender o que significa legião. A legião romana é um recurso, então, que Lucas usa de comparação para explicar a tamanha tragédia que estava sobre a vida desse ser humano. A legião romana era composta de 6.000 militares, 6.000 soldados, divididos entre arqueiros, espadachins, e quando ela passava numa cidade, quando ela passava numa região, o que ficava para trás era tragédia, nada mais do que isso, tragédia sobre tragédia. Ela dizimava toda a cidade, todas as pessoas que estavam ao seu redor. Uma legião romana, ela era temida em todos os locais por onde ela passava, porque ela trazia desolação. E este homem, ele é acometido pelo tormento de demônios sobre ele, e não eram poucos, 6.000 demônios. No texto de Mateus, fala que este homem gritava de dia e de noite, que escutavam-se os gritos dele da outra margem do lago. Então, esse lago, ele estimava-se que tivesse algo em torno de 35 quilômetros. Após 35 quilômetros, eles escutavam os gritos deste homem. Este homem diz que eles tentavam conter este homem, amarrando-lhe as mãos, os braços e as pernas, e que ele, com essa tamanha força, conseguia romper esses grilhões e continuar agindo de uma maneira tão grotesca e tão violenta. Estes demônios, eles revelam algo muito importante para mim e para você. Quando Jesus chega nesse local, quem primeiro reconhece quem é Jesus são esses demônios. Eles dizem a seguinte expressão: que queres contra nós, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Eles reconhecem a pessoa de Jesus, reconhecem a divindade de Jesus, reconhecem o poder de Jesus, reconhecem a pessoa de Jesus. Esses demônios reconhecem quem é Jesus Cristo. Esses demônios que estão sobre a vida desta pessoa, deste homem, estes demônios, então, além de reconhecer Jesus Cristo, eles percebem que Jesus Cristo tem um poder muito maior do que o deles. Porque o poder que eles falam que Jesus tem é um poder que não somente é subjetivo para eles, é um poder objetivo, a tal ponto de que eles sabem que Jesus poderia, em uma só palavra, destruí-los definitivamente de todas as formas. E é isso que a palavra de Deus vai nos dizer que irá acontecer, e isso está registrado lá em Apocalipse, capítulo 20, a partir do verso 9 de Apocalipse, capítulo 20, nos diz sobre isso, que o Cordeiro virá e ele irá tragar a morte, todos os demônios, principados, e os lançará num lago de enxofre que arde. Tamanho é o poder. Eles reconhecem que Jesus Cristo tem o poder sobre todo o poder. Tem um grupo que está ali e está vendo o que está acontecendo. Um grupo que está ali e fica atônito com tudo o que está acontecendo. Um grupo que olha para tudo o que está acontecendo, primeiramente eles não conseguem explicar o que está acontecendo. Eles estão atônitos depois de ver o que Jesus fez. O que Jesus fez?
fez com que esses demônios saíssem e fossem para uma manada de porcos. E essa manada de porcos se lança no abismo e ali se perde muito dinheiro. E aqui então existe um outro aspecto do que o texto está nos dizendo. Ali está nos dizendo que é uma região de 10 cidades, que é uma região imunda para os judeus. Imunda primeiro porque eles criavam porcos e os porcos eram imundos, então por isso era uma região imunda. Era uma região imunda também porque era dos Gerazenos, e os Gerazenos, eles não eram pessoas ligadas aos judeus e portanto eles eram ímpios e iníquos, então eles também eram imundos, assim como também os samaritanos eram imundos para os judeus. No meio dessas cidades de Decápolis, vai surgir depois uma grande igreja, a igreja de Filipos, que depois nós vamos ter a carta de Paulo aos Filipenses, e que depois nós vamos ter a carta de João falando também ao anjo da igreja que está em Filipos. Porque o que acontece aqui é algo que modifica a estrutura da cidade, através da vida de uma pessoa. Jesus Cristo então chega, se encontra com este jovem perturbado, com este jovem atormentado, encontra-se com essa multidão que está atônita, e que essa multidão então fica preocupada agora, preocupada porque Jesus expulsa os demônios, o tormento daquele homem volta à sanidade, e aqui então Jesus Cristo, jogando esses demônios para aquela manada de porcos, produz então uma crise econômica. Porque esta região se mantinha pela criação dos porcos. Em outras coisas, então agora eles pensaram, a primeira coisa, nós estamos pobres. Eles ficaram com medo. E agora, o que vai ser de nós? O que vai ser da vida? Como nós vamos nos sustentar? Mas está ali diante deles um jovem que era atormentado durante 10 anos, e que há 10 anos trazia um tormento não só para a vida dele, para a família dele, mas para toda a região, porque ele era conhecido. Alguns mitos antigos, inclusive, relatam a história deste jovem atormentado. Alguns mitos antigos falavam que este jovem atormentado, ele perturbava tanto que até o César mandou um grupo de soldados para ver quem era e que pudessem matá-los, e que eles não conseguiram matá-lo, tamanha era a força desse jovem. Mas quando ele chega, esses demônios reconhecem quem é Jesus, e quem tem poder, e quem pode resolver as coisas, e eles temem o que Jesus pode fazer. Então temos Jesus, temos esse jovem, temos uma multidão atormentada, uma multidão com medo, uma multidão atônita. Essas pessoas veem então diante deles um grande milagre ocorrer. Um jovem atormentado, que não usava roupas, condição deplorável, deveria estar fedendo, deveria estar sem condições de relacionamento com as outras pessoas. Um jovem extremamente um lixo. Quando essa multidão sai e conta o que aconteceu, eles contam que Jesus foi lá e destruiu os porcos. A multidão então vem novamente ao redor de Jesus. Chegando lá ao redor de Jesus, o que eles olham? Eles olham e veem o menino. Agora o menino ele está como? Observe o que Jesus faz. Agora ele tem razão, ele tem equilíbrio, ele sabe falar, sabe conversar. Olha o que Jesus faz. Os irmãos que estavam ali, provavelmente os discípulos, deram um banho nele, colocaram roupa nova nele. E agora esse jovem conversa com as pessoas,
Antes ele agredia, mas agora ele conversa com as pessoas. Uma obra fantástica de regeneração, uma obra fantástica de transformação de vida, transformação social. Mas o que ocorre? A multidão pede o que para Jesus? Vai embora, Jesus. Não fique aqui. Vai embora, Jesus. Nós não queremos você aqui perto de nós. Você nos traz prejuízo financeiro. Mas espera aí. Que peso é esse? Que medida é esse? Um ser humano restaurado não vale nada. Em relação àqueles porcos, não, os porcos valem mais do que esse ser humano. Os porcos valem mais do que esse jovem, do que essa pessoa. A cidade diz para Jesus que o dinheiro é mais importante do que o ser humano. E Jesus, ao contrário, ele fica ali. Então vamos embora. O que o jovem pede a Jesus? Deixe-nos ir. Deixe-me ir com vocês. Eu quero ir com vocês, eu quero andar com você, mestre. Você fez a minha vida diferente, eu quero andar contigo. Quero andar com o Senhor. E Jesus diz para ele o seguinte: agora você vai lá na sua casa e conta o que aconteceu. E então aqui nós temos o primeiro missionário do Novo Testamento. Jesus envia esse jovem a contar o que ele fez na vida dele. Então agora nós temos a primeira testemunha que sai e conta o que acontece. E é tão interessante que quando a gente chega lá em Atos e vejo Paulo chegando em Filipos, Paulo vai à casa de um jovem lá também, e lá ele prega também, e lá ele percebe que eles já conheciam Jesus Cristo. Já conheciam o ensino de Jesus. Então esse jovem, então, que ele não era nada para aquela sociedade, que ele era um endemoniado, um lixo para aquela sociedade, ele se torna uma pessoa diferente por causa de Cristo Jesus. E por causa de Cristo Jesus, ele anuncia o Evangelho. E por causa de Cristo Jesus e do efeito da cruz, do ensino de Jesus, do agir de Jesus em sua vida, isso faz um efeito naquela região, e Jesus tem isso em mente e sabe do que isso é poderoso. E é assim que Jesus faz. Ele usa pessoas, ele usa seres humanos. Ele usa seres humanos que ele lava esses seres humanos no sangue dele, no evangelho dele, com a graça dele, com o poder dele, e transforma a vida desses seres humanos. E transformando a vida desses seres humanos, ele sabe que essas pessoas são capazes de anunciar o poder que o evangelho tem, o que o evangelho é capaz de fazer na vida do ser humano, o que o evangelho é capaz de solucionar na vida humana. O evangelho é capaz de fazer com que aquele que esteja atormentado pelos demônios e legiões, e não se equivoque, queridos irmãos, nós vivemos uma imensa batalha em nossos dias, e é uma batalha espiritual. O demônio, o Satanás, ele anda ao derredor buscando a quem possa tragar. Não se equivoque pensando que não existe realidades assim, porque existe. Essas realidades eu já fui testemunha também em vários momentos do meu ministério, com várias e vários outros tipos de pessoas. Eu já presenciei esse tipo de situações e presenciei o poder que há no nome de Cristo Jesus. E eu quero dizer aos irmãos que nós começamos essa semana uma live de oração todos os dias pelo Instagram às 18 horas. Eu quero dizer aos irmãos que foi uma semana de imensas batalhas para conseguir fazermos essa live. Mas eu quero dizer para os irmãos que nós já tivemos solução, já tivemos libertação, já tivemos cura por meio dessas lives. Amém, irmão? Dá para você entender? Nós recebemos algo precioso de Cristo Jesus. Amém, irmãos? A palavra dele sobre as nossas vidas. O empenho da palavra dele sobre nossas vidas. Ele olhou para nós e disse: ele vale
muito mais do que a minha vida. Você consegue olhar para Jesus e entender isso? Ele olhou para você e disse: você vale muito mais do que a minha própria vida. Eu vou morrer no seu lugar. É esse o Evangelho de Jesus, amém, irmãos? Ele se colocou em nosso lugar, Ele sofreu a nossa culpa, Ele pagou os nossos pecados. Quando ninguém acreditava, Jesus acreditou nesse homem. E Jesus sabia que a obra que poderia ser feita, eu quero dizer algumas lições para a gente aprender nessa manhã. A primeira lição: não desista de ninguém na sua vida, porque todo ser humano tem valor para Cristo Jesus, amém, irmãos? Não desista de ninguém, não desista de um filho, não desista de um amigo, não desista de ninguém, porque todo ser humano tem um valor imensurável para Deus, tem um valor imensurável para Cristo Jesus, que é o preço da própria vida de Cristo Jesus. A segunda lição que nós precisamos aprender e tirar aqui nesse texto é que Jesus tem poder sobre todas as coisas e sobre tudo neste universo, amém, irmãos? Você é capaz de levantar a sua mão e dizer: Jesus tem poder sobre todas as coisas e sobre tudo neste mundo. Ele tem poder. Fala de novo, igreja. Jesus tem poder sobre todas as coisas e sobre tudo neste mundo. Jesus não tem medo dos demônios. Eu e você não devemos ter medo de demônios. Jesus não tem medo de legião de demônios. Eu e você não devemos ter medo de legião de demônios, porque nós temos a Cristo Jesus, que entregou a vida dele e diz que nós somos preciosos aos olhos de Deus, porque ele morreu a nossa morte em nosso lugar, e que portanto nós temos agora este mesmo poder, esse mesmo poder de Cristo Jesus. Não existe demônio nem legião de demônio que pode atormentar a nossa vida e o nosso coração. Não existe, não existe, diz assim: não existe demônio nenhum. Fala com fé: não existe demônio nenhum que possa atormentar ou gerar medo na minha vida, porque eu tenho a Jesus Cristo e Ele tem todo o poder. Dá uma salva de palmas a Cristo Jesus, porque Ele tem todo o poder. Ele tem todo o poder. Ele nos guarda, Ele nos guarda, Ele nos livra, Ele nos liberta, Ele nos cura. Terceira lição: nunca, querido irmão, nunca inverta os teus valores. Quem está em Cristo Jesus, a vida vale mais que 6.000 porcos. A vida vale mais do que uma manada de porcos. A vida vale mais do que qualquer posição social. A vida vale mais do que qualquer outro tipo de vaidade humana. Esse homem vivia em cárceres existenciais, cárceres espirituais. O que a gente faz hoje é isso: a gente coloca as pessoas que não vivem, não convivem bem, e nós colocamos elas em cárceres. Mas nos cárceres as pessoas não são melhoradas, não são aprimoradas, pelo contrário. Nos cárceres elas às vezes saem de lá piores do que quando entraram. As estatísticas falam que 80% daqueles que vão presos e reclusos em qualquer cadeia no Brasil, 80% sai pior do que quando entrou. No começo da plantação da nossa igreja aqui, lá nos idos de 1999, eu fiquei até o ano de 2002 fazendo trabalho voluntário lá na casa de prisão provisória. Eu conheci 2 diretores lá do CEPAIGO. E quando um foi sair, foi dar posse para o outro, de outro governo,
Ele me chamou lá e falou assim: eu quero te apresentar esse aqui, ó, o pastor Carlos. Ele vem aqui terça-feira, eu dou livre acesso para ele pode entrar aqui, pode entrar lá, porque quando ele vem, os presos ficam calmos. Os presos ficavam calmos. Eu não tinha violão, não sabia cantar, ainda não sei cantar até hoje. Eu não podia entrar com a Bíblia. Eu não tinha celular, eu não tinha caixa de som, não tinha nada. Eu entrava ala por ala, falava: eu sou o pastor Carlos, vim aqui fazer um culto hoje. Os presos levantavam e falavam assim: ora por mim, pastor, ora por mim, pastor, ora por mim. Não tinha um preso que não pedia oração. Não tinha um preso que orava e falava assim: eu quero que Deus mude a minha vida. Eu chegava lá na última ala e falava assim: quantos aqui querem, eu vim aqui, eu sou o pastor Carlos, eu sou lá da comunidade batista, eu vim aqui para pregar e anunciar Jesus Cristo. Levantava um cara forte lá e falava assim: Paulão, levanta aí, escuta o pastor. Todo mundo levantava. Lugar que todo mundo prestava atenção, irmãos. É interessante, pregar em cadeia, o povo presta atenção, nem respira, entendeu? Aquele silêncio, presta atenção, olha. E pregava, fazia o apelo. Aí esse cara um dia virou e falou assim: ó, só converte se for para valer, hein? Porque se não for para valer, eu vou contar para o pastor e depois você vai apanhar aqui. Não teve conversão nesse dia, eles ficaram com medo, não sei do que. Alguns desses caras se converteram. Esse grandão se converteu. Quando ele saiu, ele não durou uma semana, mataram ele, porque ele era terrível. Quando os homens e a sociedade desistem da vida do ser humano, quando uma sociedade inteira desiste da vida de um ser humano, Deus continua não desistindo da vida de nenhum ser humano. Ele continua com o mesmo evangelho anunciando que Cristo Jesus tem o poder para salvar qualquer alma, em qualquer lugar e em qualquer condição. Então não esqueça disso, querido irmão. O Senhor Jesus, Ele tem poder para transformar a vida do ser humano. E não há nada neste mundo que possa transformar a vida do ser humano como é o Evangelho de Cristo Jesus. Vocês nunca vão me ver aqui pregando doutrina humana, não faz isso, não faz aquilo, mas eu quero que você saia daqui sempre aprendendo de que Jesus Cristo, Ele tem poder sobre o diabo, Ele tem poder para transformar o ser humano, e que Jesus Cristo, Ele ama todo mundo e Ele quer ver todas as pessoas sendo salvas. Mas a principal lição desta manhã é que eu e você não possamos fazer parte dessa sociedade negativa, de olhos de vidro, que não choram as dores do próximo, que não se preocupam com o próximo, que olham mesmo não sabendo o que possa ser feito, mas pelo menos dobram seus joelhos e clamam a Cristo Jesus. Porque esse mundo é mau, é cruel, está exterminando vidas, pessoas, estão desistindo de muita gente, muitas vidas, muitas pessoas, mas o nosso Deus não está desistindo. O nosso Deus ainda está dizendo para nós nesta manhã, diante deste sol que raiou pela manhã: eu não estou desistindo do mundo, eu ainda conto com a minha igreja, eu ainda conto com os meus servos para irem anunciar o meu Filho a quem precisa, a quem precisa. E se você está aqui nesta manhã, eu tenho certeza que o sangue de Cristo Jesus já lhe lavou, e o sangue de Cristo Jesus já lhe libertou, o sangue de Cristo Jesus já está lhe renovando. Então, querido irmão e querida irmã, por onde você for na sua vida,
Leve o Evangelho de Cristo Jesus, como este jovem, este homem que a gente não sabe o nome, falou para todos: Jesus Cristo me salvou, Jesus Cristo me transformou, e Ele tem poder sobre isso. E fechando a minha introdução, eu cheguei a uma conclusão nessa pandemia. Deus levou aqueles que Ele entendeu que tinham cumprido a sua missão. Se você perdeu algum parente em Cristo Jesus, saiba que Deus levou, porque Ele já havia cumprido a missão dEle na terra. E se nós passamos incólumes pela pandemia, é porque Ele diz para mim e para você: eu tenho uma missão. Anuncia o meu Evangelho à sua família, aos seus parentes. Anuncia o meu Evangelho que cura, que salva e que liberta para aqueles que precisam. Feche os seus olhos. Fala com Deus nessa manhã. Confesse a Deus essa manhã. Renove a sua aliança com Cristo Jesus nesta manhã. E diga que você continuará servindo a Cristo Jesus, não importando a circunstância, não importando as dificuldades, você continuará servindo a Cristo Jesus. Vamos ficar em pé, ainda em oração, e vamos derramar nossas vidas agora diante do Senhor. Ó Deus eterno, Pai querido, que nesta manhã, ó Deus, a Tua palavra possa, ó Deus, realmente nos encher de esperança, possa nos levar, ó Deus, a compreender quão maravilhosa e quão profunda é a Tua obra em nós, o Teu poder em nós. Tira os medos do coração do Teu povo, Senhor. Tira, ó Deus, os medos que vêm impedindo o Teu povo de conhecer e de ver a grandeza do Teu poder nesses dias. Tira, ó Deus, essas coisas, ó Deus, até esses preconceitos que nós temos, Senhor. Tira isso e nos faz ser igual ao Teu Filho. Nos faz olhar, ó Deus, para aqueles que estão em condição desfavorável, não com preconceito, mas com a certeza de que nós temos a Tua palavra de vida, a Tua palavra de salvação, a Tua palavra de libertação, Senhor. E Pai, assim como o Senhor usou esse homem lá no passado, ó Deus, use cada um de nós, ó Deus, a levarmos o Teu Evangelho às nossas famílias, Senhor. Quebra as cadeias, quebra os grilhões, quebra as amarras. Ó Deus, faça cair por terra, ó Deus, a estutícia do coração, faça cair por terra a vaidade, ó Deus, faça cair por terra o orgulho intelectual e faça, ó Deus, com que o Teu povo possa levar o Teu Evangelho puro e simples e poderoso, o Teu Evangelho que salva, que cura, que restaura, que transforma a vida do ser humano. Nos use, Senhor, para a Tua honra e para a Tua glória. Nos use, ó Deus, para anunciar o Teu efeito poderoso, ó Deus, a cada vida, a cada um que precisa, Senhor. Eu rogo, ó Deus, que o Senhor abençoe, que o Senhor guarde e que o Senhor nos encha com a Tua graça e o Teu poder, em nome de Jesus. Amém.